Galera, o episódio 5 de House of the Dragon foi ao ar nesse último domingo e encerrou a primeira fase da série. Foi um episódio extremamente importante e finalizou a etapa dos atores mais jovens. Eu vou comentar tudo sobre esse episódio, todos os detalhes e easter eggs que vimos nele e também fazer uma análise completa dessa primeira fase da história. Teve muita coisa boa e que me surpreendeu sim nesse episódio, porém tiveram algumas ressalvas de coisas que na minha opinião pessoal poderiam ser melhores, que vamos ver aí ao longo do vídeo. Bem, já deixa o like aí embaixo do vídeo para ajudar o canal, confere também a sua inscrição aqui no Voo Dragão e bora pro vídeo. Lembrando pessoal que temos um grupo do WhatsApp do canal, onde eu comento absolutamente tudo que sai sobre a série aí com vocês todos os dias. Tá bem legal e se você quiser fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, que tem as instruções aí para você entrar nesse nosso grupo. E bem, começamos esse episódio lá no Vale, mais especificadamente em Pedra Runa, que é a sede da Casa Royce. Esse mesmo castelo aí apareceu lá na 6ª temporada de Game of Thrones, afinal era a casa do Euron Royce, o regente aí do Vale. Eu gostei bastante dessas cenas pessoal, as tomadas aéreas aí ficaram bem bonitas mesmo. E eu me impressionei bastante, ainda mais com a Rhea, que é uma personagem incrível. A caracterização dela pessoal ficou muito boa mesmo, ainda mais para uma personagem que durou aí tão pouco infelizmente. No caminho de Pedra Runa, ela acaba encontrando com Daemon Targaryen, que se vocês não tinham percebido, é a vaca de bronze que ele tanto falava desde o primeiro episódio. No episódio anterior, pessoal, se vocês não lembram, o Daemon tentou convencer o Viserys a aceitar que ele se casasse com a Rhaenyra. Porém, ele viu aí que a Rhea era um impedimento para isso, visto que ele já era casado. Então ele simplesmente decidiu acabar com ela. O Daemon sempre detestou a ideia de ser casado com uma lady de uma casa tão mediana e fraca assim como a Casa Royce. Fora que ela fica muito longe lá de Porto Real, o centro do poder e do Trono de Ferro. E assim como nos livros, pessoal, a Rhea cai do cavalo, porém ela não morre. Ao que me parece é que ela acaba ficando assim tetraplégica. No entanto, fica indicado aí que o Daemon dá o jeito de dar fim à sua esposa. Esse é um passo muito importante aí para a história do personagem, porque querendo ou não, pessoal, agora pelas leis de Westeros, o Daemon tá livre para se casar com quem ele quiser novamente. O rei Viserys vai aí até Deriva Marca para oferecer a mão da Rhaenyra ao Laenor Velaryon, que é o herdeiro do Corlys. Vimos aí pela primeira vez, pessoal, o castelo de Deriva Marca, que é a sede da casa Velaryon em Westeros. Eu confesso aí para vocês que eu esperava um pouquinho mais do castelo. Por dentro eu não tenho que reclamar, ele ficou incrível, porém por fora é um castelo bem realista que até inclusive existe aí no mundo real. É o mesmo castelo que vimos vendo desde os vazamentos lá no ano passado e fica lá na Cornualha, no Reino Unido. Eu achei hilário, pessoal, que o Viserys chega aí querendo ser bem recebido, com celebrações e com banquete, e acaba sendo recebido apenas pela Lena Velaryon, que é o que parece não estava nem esperando ele, aí na porta do castelo. Isso é muito justo, visto que o Viserys basicamente colocou a casa Velaryon para escanteio durante a guerra contra a Triarquia. O Viserys então oferece a Rhaenyra como noiva do Laenor, e aqui pra mim temos um dos momentos mais interessantes desse episódio como fã dos livros. Com o casamento da Rhaenyra com o Laenor, pessoal, sabemos que a Rhaenyra governaria como rainha e o Laenor seria o rei consorte. No entanto, pessoal, sempre houve uma discussão entre os fãs dos livros que essa união aí acabaria acabando com a dinastia Targaryen, pois os filhos da Rhaenyra com o Laenor se chamariam Velaryon. Ou seja, pessoal, o filho deles que virasse rei seria, por exemplo, o Aegon I Velaryon e assim por diante. E aqui, pessoal, ficou bem claro que o Viserys fez um acordo com Corlys para que isso nunca acontecesse, o que é algo bem legal. Nesses pontos, eu acho que é o que a série está mais me impressionando, trazendo essas respostas de temas que nunca foram abordados diretamente nos livros, e para mim isso está muito bom. Eu gostei bastante também da reação da Rhaenys quando ela encontra o Viserys, é algo que eu achei bem fofo, que a gente não tinha visto lá nos primeiros episódios. Visto que a Rhaenys perdeu o trono aí pro Viserys, é muito bom saber que ela não levou isso pro coração, e ainda assim ela continua amando aí o seu primo. O Corlys então, pessoal, aceita a proposta do Viserys, e a Rhaenyra e o Laenor se conhecem. Bem, na realidade fica subentendido que eles já se conheciam antes, porém até aqui a gente não tinha visto nenhuma interação direta deles. A Rhaenyra e o Laenor fazem um acordo então para manter o seu casamento por dever. Porém, esse acordo eles dão aí a cada um a sua liberdade para aproveitar a vida como bem entenderem, desde que isso não atrapalhe o casamento deles. Lição essa, pessoal, que a Rhaenyra aprendeu com ninguém menos que seu tio, o Daemon Targaryen, lá no episódio anterior. O Laenor obviamente aceita e se encontra aí com seu amante, o Joffrey Lamont. Talvez você não tenha reparado, porém o Joffrey apareceu aí no episódio 3 durante o conselho de guerra lá da batalha contra a Triarquia. Assim como a Rhea Royce, eu gostei bastante do ator desse personagem, realmente é
aquele tipo de personagem, pessoal, que eu gostaria de passar mais tempo, apesar de achar essa peruca dele péssima. Como sempre, a Rain se demonstra a personagem mais inteligente da série. O Corlys, né, ao que parece, ele nega aí a sexualidade do Laenor, porém a Rain sabe disso e reconhece que isso pode trazer problemas aí tanto pro Laenor quanto pra Rhaenyra. Pausa aqui, pessoal, para enaltecer os cenários de Deriva Marca, que, como eu disse antes, estavam insanos. Nós temos aí vários artefatos na sala do trono de Deriva Marca que remetem, aí, segundo os próprios produtores, às 9 viagens lendárias pelos 7 mares do Corlys durante a sua juventude. Logo mais tarde, pessoal, o Criston Cole tenta convencer a Rhaenyra a fugir com ele para Essos para viver o resto da vida juntos. E essa é uma cena muito interessante, pessoal, porque por Criston Cole existe o dever e o amor. No entanto, a Rhaenyra aprendeu com Daemon que isso pode ser conciliado, porém por Criston não existe essa possibilidade. Até porque na cabeça dele, pessoal, ele já quebrou seu dever ao se deitar com a princesa. Obviamente, a Rhaenyra jamais aceitaria essa proposta, nunca que ela ou qualquer pessoa nessa posição abriria mão aí de ser a rainha de Westeros. Apesar disso fazer sentido na cabeça do Criston, realmente é um absurdo pensar que a Rhaenyra realmente faria isso. Inclusive, é uma das tantas versões que a gente tem nos livros. Alicent Hightower agora está sozinha em Porto Real. O seu pai, né, como a gente viu lá no começo do episódio, foi demitido e voltou lá pra Woodtown. E agora, pessoal, ela precisa jogar o jogo dos tronos para conseguir sobreviver. Ela sabe que ela precisa de aliados, assim como o Larry Strong disse para ela lá no Bosque Sagrado. E ela enxerga aí o Criston Cole como um deles. O Criston tá se sentindo muito culpado. Ele confessa sem mais nem menos o arrependimento dele. E a Alicent enxerga essa oportunidade de dar um novo dever a ele. Fazendo assim, pessoal, com que ele seja um novo aliado da Alicent Hightower lá no final do episódio. Começa então finalmente o casamento real entre a Rhaenyra e o Laenor. Assim como a gente sabia desde lá dos trailers, esse casamento acontece aí na Sala do Trono, o que é algo bem atípico, mas acaba sendo um grande simbolismo aí para reforçar a proximidade da Rhaenyra com o Trono de Ferro. Afinal, por direito, ela é herdeira do Viserys e ela e o Laenor serão um casal real. Nos livros, pessoal, o casamento do Joffrey lá de Game of Thrones também acontece aí lá na Sala do Trono. Apesar disso, é nítido ainda como grande parte do reino não respeita a legitimidade da Rhaenyra, inclusive aí na frente do Viserys. Isso fica bem claro aí pelo tratamento que o Jason Lannister tem com a princesa. Os Velaryon finalmente chegam no casamento com uma entrada muito icônica. E o mais legal disso, né, pessoal, que além dos personagens principais, nós vemos aí outros Velaryons aí no meio. Eu achei estranho a presença do Joffrey, afinal ele não faz parte da família e foi vestido como um convidado qualquer. A gente sabe, pessoal, que o Laenor faz a questão da presença dele por motivos óbvios, porém eu acho estranho o Corlys aceitar isso, mesmo negando a natureza do filho dele. O Daemon aparece também do nada, mesmo sem parecer ter sido convidado. O Viserys arranja uma cadeira por seu irmão para ele não causar mais confusão. Muito boa a edição do roteiro de colocar o Gerald Royce no meio do casamento para tentar tirar satisfação com Daemon e mostrar que o príncipe conseguiu abafar os seus crimes usando seu poder e persuasão. O Daemon inclusive cita a Jaime Arryn, que é a Lady Protetora do Vale aí no reinado do Viserys, que inclusive, pessoal, é a meia-irmã da Aemma que a gente viu lá no primeiro episódio. No Vale, pessoal, os costumes são diferentes. As mulheres podem governar e ser chefes das suas casas, assim como a Rhea Royce seria. Por isso, pessoal, a Rhea Royce era a herdeira de Pedra Runa, e é exatamente esse argumento aí que o Daemon usa aí para intimidar o Geralt. No meio do discurso do Viserys, Alicent faz uma entrada icônica aí com seu famoso vestido verde. Aqui, pessoal, nós vemos a verdadeira virada de personagem. Alicent, que veremos a partir dessa cena, não é a mesma que a gente conhecia antes. Agora, Alicent não está mais do lado do reino ou dos seus deveres, e sim dos seus interesses e de manter a casa Hightower viva e no poder. É inclusive mencionado aí pelos Strong que o farol da casa Hightower fica verde quando eles estão em guerra, e vemos aqui uma grande mensagem da Alicent usando esse vestido verde para toda a cor. Eu gostei bastante aí, pessoal, como o Daemon flerta a Laena Velaryon durante o episódio. Afinal, sabemos aí até pelos trailers os destinos dos dois nos episódios seguintes. Vemos agora o ápice do episódio, que foi a grande confusão que aconteceu entre Criston Cole e o Joffrey. Muita gente aí ficou sem entender o que aconteceu exatamente nessa parte. Porém, pessoal, acontece que o Criston se sentiu ameaçado aí pelo Joffrey. Sem conhecer o Criston direito, o Joffrey tenta aí fazer um acordo para proteger aqueles que eles amam. Porém, pro Criston, pessoal, isso é passado. Então esse acordo não faz mais sentido para ele. Ele não ama mais a Rhaenyra e ele não pode deixar que esse segredo escape. Assim como a Alicent disse para ele antes, proteja o seu segredo, Sir Criston. E dessa forma, pessoal, a Alicent impede que ele se mate também aí ao lado da Árvore Coração na última cena. Eu achei sim um pouco sem sentido como um soldado aí da Guarda Real simplesmente mata alguém num casamento real
e saia aí impune. Infelizmente, eu não acho que a série vai explicar isso, porém da forma que foi mostrado, pessoal, eu acho que fica difícil passar pano pro roteiro. E assim como a Rhaenyra aprendeu, o casamento é dever e nada pode parar o dever. Rhaenyra e Laenor se casam em frente ao Trono de Ferro numa cena bem deprimente. Foi um episódio incrível, pessoal, com exceção dessa cena aí do Criston matando o Joffrey. Pra mim, ele foi excelente. Eu acho que ele amarrou aí muitas pontas soltas dos livros e entregou uma versão muito coerente pra história da série. A Emilia Cook, pessoal, o que dizer dela, né? Ela deu um show de atuação. A transformação que a personagem dela sofreu ao longo dos episódios foi incrível e, sem dúvidas, vai entregar um prato cheio aí pra Olivia Cook e para Emma Darcy fazerem um show de atuação nos próximos episódios. Foi uma despedida bem deprimente que tivemos das personagens, afinal, no próximo episódio já vamos acompanhar elas mais velhas. E lembrando, né, pessoal, que se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do canal, é só clicar no botão aí embaixo de Seja Membro. Lá eu comento tudo sobre a série com vocês 24 horas por dia. Bem, pessoal, deixem a sua opinião aí embaixo para a gente discutir sobre esse episódio. Por hoje era isso, até o próximo vídeo, valeu e fui!